resolver esse pequeno problema dessas ruas que tanto precisam. Fica difícil eu, vereador Agostinho, vim mais uma vez aqui nesta casa e pedir. Fico no aguardo que tenha uma ótima resposta, uma resposta que resolva esses problemas das ruas da cidade. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio. Boa noite a todos, quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar os demais vereadores, quero cumprimentar os funcionários dessa casa e também quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Também quero parabenizar a todos os colonos e motoristas, principalmente do nosso município, pela passagem do seu dia no dia 25 de julho, onde teve as comemorações aqui no salão paroquial, e eu quero justificar a minha ausência, mas isso não desmerece o respeito que eu tenho por eles. Eu simplesmente tinha uma viagem agendada e tinha um compromisso e coincidiu com a data, mas fica aqui a eles a minha satisfação, o meu respeito, a minha gratidão pelo trabalho que eles fazem e principalmente por tudo que eles nos oferecem de bom. Fica aqui aos colonos e aos motoristas os meus parabéns. Também quero me solidarizar com a família do Ricardo. E nesse momento eu quero procurar usar as palavras mais corretas para falar de uma pessoa que nem o Ricardo. Pessoa que foi nosso assessor aqui, vereador Augusto. Temos o maior respeito, foi secretário nessa casa aqui, se não estou enganado, por 4 anos. Então, uma pessoa de uma extrema competência, uma pessoa correta, séria, uma pessoa que deixou seus ensinamentos aqui nessa casa a todos nós. Depois também, como presidente da rádio comunitária, talvez tenha sido uma das últimas ações que ele efetuou. Mas assim, deixou a nós aqui todos, tenho certeza, vereadores, funcionários dessa casa, deixou bons exemplos e deixou a sua maneira simples, a sua maneira fácil, de sorriso fácil, sua maneira correta de viver. Então, fica aqui a toda a família a minha solidariedade, o meu respeito, e me coloco à disposição, dentro da minha possibilidade, o que eu puder fazer pela família, com certeza farei de bom grado. Estive ontem também na comunidade de Linha Pio X, na festa. Também a gente foi muito bem recebido lá. Infelizmente, o mau tempo, o frio, outras promoções acabaram fazendo com que a festa não fosse uma festa tão grande, mas tenho certeza que essa comunidade vai ter outra oportunidade para que consiga fazer uma outra festa, porque essa realmente, o volume de pessoas e que eles tinham se preparado, esperando, era um grande volume de pessoas. Infelizmente, devido a esses problemas, acabou sendo reduzido o número. Mas assim, estive lá, fui muito bem recebido e sou muito grato sempre a eles. Estivemos também aqui na comemoração do SESC, 1 ano de instalação no nosso município. Para ser correto, eu, presidente Wilson, vereador Augusto, vereador Valmor, se tiver mais alguém que eu não seja falho, depois se pronuncia. E assim, recebemos uma linda homenagem, né, presidente? Fomos muito bem tratados, muito bem recebidos, e a nós foi repassado, nós já sabíamos da grande importância do SESC em nosso município. E um projeto, esse, vereador Augusto, o nosso ex-prefeito Mauri, que lutou muito. Depois o prefeito Silvio fez a inauguração, mas os primeiros passos, as primeiras conversas, o primeiro contrato firmado
com o ex-prefeito Mauri, prefeito esse da nossa composição partidária. Então, aos poucos, cada um fazendo sua parte, o município vai se colocando como referência na região. Então, muito bem recebido, tanto pela administração, quanto pelas pessoas responsáveis pelo SESC, e quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo convite. Estive também, vereador Augusto, cheguei um pouco atrasado, eu tinha um compromisso na reunião, uma reunião com os sócios na cooperativa onde eu trabalho, mas também estive no Fimuzinho, também vi a participação das crianças, a população presente, um grande evento para o nosso município e um preparo para um evento maior, que é o FIMUSE, que daqui um mês, uns dias, está sendo realizado em nosso município. Isso também é herança antiga e já é referência em nosso município. Então, desejo às pessoas que vão organizar o FIMUSE que tenham serenidade, que tenham cuidado, que não aconteçam fatos desagradáveis que venham daqui a pouco repercutir negativamente com a imagem do nosso município. Tenho certeza que a diretora de cultura, a Luciane, vai fazer um grande trabalho, a secretária também de educação que participa junto. Então tenho certeza que vamos fazer um grande evento no nosso município e que isso só vai divulgar cada vez mais a imagem do nosso município a nível de estado, a nível de região. Quero também aqui, nesse momento, quero dizer que estou usando essa faixa laranja aqui em respeito, em atitude nobre perante a PAI do nosso município de Irani, que o mês de agosto é considerado o mês de prevenção de deficiências. Então, falar da PAI aqui do nosso município é muito fácil, é muito bom, faz bem para nós aqui falar da PAI, pelo belo trabalho que realizam, pelo ótimo atendimento que dão às pessoas com deficiências no nosso município. A nossa PAI é referência no estado de Santa Catarina, graças às pessoas que desde o começo, desde o primeiro prego que ponharam na primeira parede até hoje, sempre trataram aquilo com seriedade, com respeito. Então, quando se trata e se conversa com a população com referência à PAI, todos estão dispostos, todos se colocam à vontade para ajudar. Então fica aqui o meu agradecimento às pessoas que lá trabalham, às pessoas que se dedicam por aquilo e principalmente a Associação de Pais que fizeram com que hoje a PAI do nosso município se tornasse referência a nível de região e a nível de estado. Eu quero também, vereador Augusto, eu quero hoje aqui salientar, até fiz uma matéria, e essa matéria dificilmente eu uso as redes sociais, mas devido à grande importância que tem para o nosso município, e a grande luta que foi isso, eu hoje fiz uma matéria, Matheus, secretário aqui da Câmara, e auxiliar do vereador Renato aí do PSD, me deu uma força e quero agradecer ele aqui publicamente. Com relação a uma emenda ao vereador Augusto, presidente Vanderlei, na época é presidente da casa, que estivemos lá pedindo ao deputado Marcos Tebaldi, e hoje se torna uma realidade. Os equipamentos estão em frente à Secretaria da Agricultura, que serão entregues às associações no dia 13. E o trator vai ser entregue à comunidade e à associação da comunidade de Linha São Vicente. Trator esse que foi licitado, o valor desse trator era R$118 mil, e na licitação, lá no pregão, esse trator custou aos cofres públicos R$96 mil.
Estivemos lá, vereador. Estivemos lá, participamos da licitação, estivemos auxiliando e principalmente fiscalizando para que essa licitação ela saísse da melhor maneira possível, dando a grande necessidade que os nossos agricultores têm. Mas eu queria, nesse momento, usar e deixar bem claro que esse trabalho não é só meu, não é só do vereador Augusto, não é do presidente na época, Vanderlei, presidente hoje, Wilson, mas sim de todos os vereadores. Todos, cada um tem a sua participação, cada um tentou fazer um pouquinho para que muitas emendas como essa viessem até o nosso município. E assim, ó, vereador Augusto, eu sei que a comunidade de Linha União está precisando muito daquilo lá. E tenho certeza que os nossos deputados, todos aqui temos nossos representantes, e que nós podemos, vereador Augusto, daqui a pouco eu me coloco à disposição, junto com o senhor, junto com os demais vereadores, não prometendo, mas tentando viabilizar perante algum deputado que disponha de algum valor ou de algum dinheiro para fazer com que isso aconteça. Porque foi através de conversas nossas. Já veio essa emenda de R$200 mil, vereador. Veio ambulância, estão terminando a ambulância, que vai para a Associação da Corporação dos Bombeiros. Uma conversa, vereador Augusto, minha, do senhor, do presidente Osaide, o ex-prefeito Binho, lá no escritório. Está aí no município aí uma emenda do deputado Marcos Vieiras também, que foi destinada à saúde. Então, sempre buscamos, estamos tentando fazer o melhor, estamos buscando e tentando trazer para o município de Irani sempre o que nós temos de melhor para oferecer. Daqui a pouco, o vereador é compreendido mal, entendido de maneira, por algumas pessoas, de maneira até covarde, quando tratam do vereador, que o vereador gastou R$5 mil de diária. Mas olha os benefícios que os vereadores trazem, que vão buscar, que vão pleitear junto aos seus representantes. Isso nós não fazemos para nós fazemos e trazemos aqui e entregamos ao município e mostramos aqui o que nós fazemos, o nosso trabalho, a nossa dedicação. Então, queria usar essas palavras aqui, principalmente, dia 13 estarei ali, dentro da minha possibilidade, para participar junto com as pessoas responsáveis das entregas dos equipamentos e do trator à comunidade e às associações que lá precisarem. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, vereadores, pela contribuição, e fica em especial ao presidente do nosso partido, Osaide da Rocha, que sempre nos deu disponibilidade e sempre nos deu carta branca para nós lutarmos pelo nosso município. Também quero desejar a todos uma boa noite e muito obrigado. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda até 10 minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aí pelos Facebook, os servidores desta casa. Quero falar aqui sobre as minhas indicações de hoje. Então, esse levantamento aí que a gente está pedindo para a administração, porque eu acredito que a administração tenha, né, através das agentes de saúde, um levantamento dos idosos que nós temos em nossa cidade. Então, é um trabalho que a gente está... É uma bandeira que nós temos, né? Então, e com certeza... nós mesmos vamos se surpreender a quantidade que nós temos desses idosos no nosso município, né? Então, esse é o principal argumento desse requerimento. Depois eu irei falar sobre a Casa Lar do Idoso na segunda fala. Eu quero falar aqui também sobre a indicação que eu e o vereador Renato fizemos sobre a coleta seletiva do lixo, aonde inclusive há 1 ano e meio atrás teve umas universitárias que fizeram um trabalho, um projeto, sobre a reciclagem do lixo na faculdade de Joaçaba, onde eu apresentei aqui esse projeto, foi encaminhado ao Executivo Municipal,
Então tem um projeto praticamente pronto, Renato, para fazer nessa reciclagem a coleta seletiva do lixo, que com certeza irá beneficiar muitas famílias com essa coleta, porque a gente sabe que muitas famílias vivem em cima disso, né? Então tá aí um começo, uma ideia aí para começar em algum bairro para que realmente aconteça. Então por isso que a gente reforça esse pedido. Inclusive a gente sabe que várias turmas de aula eles foram acompanhar lá na reciclagem em Ipumirim, né, o trabalho que é feito, né, como ele é feito, e lá, segundo eles aprenderam lá, o pior lixo que vai para lá é de Irani, tudo misturado, né? Então as pessoas às vezes separa nas casas, coloca lá no caminhão, chega, coleta e leva tudo junto, né? Então não adianta daqui a pouco estar separando nas casas, mas o caminhão mistura e leva, né? Então é uma dificuldade grande para os separadores lá também, né? Mas então, como é uma fonte de renda que poderá ajudar várias famílias aqui no nosso município, a gente está propondo novamente essa ideia. Também quero falar aqui da comunidade lá do Cerro Agudo. A gente estava numa festa aí no interior e tinha a diretoria participando dessa outra festa, aonde me solicitaram e eu falei que eu ia trazer até esta casa e que seria encaminhado ao executivo, aonde eles têm uma dificuldade quando tem festas lá, onde eles têm até um terreno grande, só que é difícil, né, Michael, o estacionamento deles lá, principalmente quando chove. Então eles pediram para a gente apresentar aqui, eles gostariam que fosse lá as pessoas que entendem, tem que fazer alguma tubulação lá também, e também a parte de britagem, né? Então eu falei que a gente ia apresentar aqui. Então eles têm festa, parece-me que é dia 15/12, eles gostariam que a prefeitura conseguisse fazer esse trabalho lá para eles nessa comunidade até esse prazo aí, para que eles possam utilizar isso até o final do ano. Também quero dizer que nos últimos dias a gente participou aí de um ano do SESC aqui no nosso município de Irani. A gente esteve lá presente com os demais vereadores. Então a gente viu o quanto essa entidade, né, colabora com o nosso município. Quero parabenizar aqui, né, eles têm, todos os dias tem alguma atividade lá, né, com crianças, jovens, adolescentes, idosos, né. Então isso vem ao encontro, né, da necessidade das nossas pessoas. Também a gente participou lá da linha União, ontem, como o Agostinho já frisou aqui, e realmente o pavilhão deles lá está numa situação caótica, né? Então, com certeza a gente já, inclusive a gente já encaminhou um pedido, né, com um projeto já de um centro comunitário. Então temos a certeza que iremos em busca. Agora vai depender dos deputados, né, para liberar essas emendas, mas com certeza a documentação já foi encaminhada, né, Agostinho? Agora temos que cobrar nossos representantes para que as coisas aconteçam. Também quero dizer que eu fui a convite do pessoal que participa da igreja pentecostal Só Deus é o Senhor, do pastor Eval Piffer. Quero agradecer aqui a recepção que eu tive lá e o carinho que a gente recebeu. Então, a gente, às vezes, tu vai num local onde tu é bem visto, tu é bem tratado, a gente se sente até, a gente chegou até se emocionar lá pelas palavras que a gente recebeu lá naquele local. Inclusive eles falaram também que gostaria de mais vereadores fossem visitá-los. O Renato foi há uns dias atrás. E a gente sabe, Deus é um só, né? Então, pelo menos que cada um tenha uma religião para seguir. E como a gente já ouviu muitas vezes falar, seus pais conseguem levar os seus filhos para a igreja, dificilmente vão visitar eles na prisão, né? Então a gente sabe que hoje a nossa juventude, o nosso adolescente, às vezes é difícil você conseguir fazer com que eles entrem alguns, né, numa igreja, mas com certeza, seja lá ela qual for, o tratamento é o mesmo, a ideologia das igrejas é o mesmo, que Deus é um só. E se nós temos Deus como o nosso
nosso ídolo, com certeza a gente vai estar sempre no caminho do bem. Também quero aqui falar sobre a PAI, com certeza uma das entidades aqui do nosso município que eu respeito muito. Sempre que posso, contribuo, ajudo, participo, divulgo. Inclusive aquele terreno lá que a gente fez a indicação aqui para ser doado para a PAI, a administração concedeu. Então está no nome já da PAI, eles estavam só aguardando para fazer o registro, para fazer até digamos assim, um evento ali para divulgar, né? Então a PAI conseguiu um terreno aí próximo que faz divisa com a PAI. Eu também quero falar aqui sobre os animais abandonados. Esse assunto, parece que a administração, quanto menos divulga para a administração, é melhor. A gente sabe que foi aprovado, já tem lei aqui aprovada sobre essa questão. Tem uma empresa que ganhou a licitação de Concórdia para fazer a castração desses animais. Só que nem nós, vereadores, não conseguimos ter uma explicações para ver como é que funcionava. Aí a gente chegou no ponto de descobrimos, né, que a Carla Nicolau, a veterinária aqui que trabalha aqui nesse pet aqui próximo à Câmara, é uma das que trabalha nessa empresa, tem uma parceria com essa empresa lá de Concórdia, aonde que ela que transporta esses animais para Concórdia, né? Então eu vou falar aqui o que eu convidei ela veio aqui na Câmara de Vereadores semana passada e me explicou mais ou menos como é que funciona, para que daqui a pouco todo mundo vai querer levar esses animais, né, para ela, para levar para Concórdia. Primeiramente, vai ser feita a castração dos animais que estão na rua, né? Então, e os responsáveis para fazer esse cadastramento é a ONG, através da Solange, né? A Solange que trabalha no Cicobi, e a Karine Mazeiro, né? Então não adianta as pessoas virem aí querer trazer os animais, por exemplo, particulares aí, por enquanto, que primeiramente vai ser feito a castração pela licitação que foi feita. Eles vão fazer dos animais que estão abandonados, né, soltos, para depois será feito daí também, vai ser feita uma classificação dos animais das pessoas que têm, né, o controle deles, né? Então, primeiramente as pessoas deverão procurar, né, a ONG para fazer esse cadastramento, para que consiga fazer essa castração dos animais, porque tá todo dia o pessoal posta alguma coisa e nos marca lá nas postagens, né? Mas está aí a lei, foi feita a licitação, então acredito que deve minimizar bastante esse problema, mas com certeza há muitos animais de famílias aí que, se tu for ver, não teria condições de ter um animal na casa, às vezes tem 20 cachorros lá, né? Então é difícil, vai ser difícil. Eu acho que vai ter que fazer também uma sugestão minha, vai ter que ir nos bairros onde tem pessoas que não têm condições de pagar, né, para fazer essas castrações, de juntar e fazer nesses animais também, porque com certeza se tu deixar de um ano para o outro, vai duplicar cada animal, né, cada cachorra, que a gente diz, vem com 8, 10 cachorrinhos, né, e até tão pequenininho, todo mundo cuida, gosta, mas depois daí largam e, né, sobra para quem? Sobra para as pessoas, para os vizinhos, né, porque eles vão nos lixeiros e faz aquela bagunça, né? Então seria, na primeira fala, isso, meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Vanderlei e devolvo a presidência. Quero cumprimentar o vereador e presidente da casa, vereador Wilson, cumprimentar os demais vereadores, desejar aqui boas melhoras ao vereador Valmor, que está fazendo tratamento médico, que ele possa dessa vez se restabelecer por inteiro. Quero, senhor presidente, pedir a permissão do senhor. Eu fiz aqui e gostaria que essa casa, no dia de amanhã ou no máximo na quarta-feira, encaminhassem um ofício a algumas autoridades do nosso estado, principalmente as que nos representam, que aqui seriam o deputado estadual Neudi Sareta,
deputado estadual Moacir Sopelsa e o deputado estadual Altair Silva, e ao senhor secretário de Estado e da Agricultura, Ricardo de Gouveia, contendo algumas cobranças. Eu aqui vou ler o ofício e depois vou fazer alguns comentários. Senhor presidente, como eu não consegui fazer esse ofício em hora de protocolo, eu vou fazer a leitura dele. Eu, Vanderlei Câncio, vereador deste município, venho por meio deste apresentar requerimento para que, após deliberação plenária, seja encaminhado expediente em nome desta Casa aos agentes políticos adiante nominados, envolvendo a extinção da isenção do ICMS sobre insumos agrícolas, conforme abaixo. As autoridades que eu já nominei. Em 27 de dezembro de 2008, o governador do estado de Santa Catarina em exercício, senhor Eduardo Pinho Moreira, baixou o decreto número 1866, no qual alterou o anexo 2 do regulamento do ICMS, o que trata dos benefícios fiscais, especificamente da isenção de tal imposto sobre alguns produtos. Como a nova redação dada no artigo 29 do anexo 2 do regulamento deixaram de ser isentos do ICMS, os produtos como inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfoliantes, dessecantes, espalhantes adesivos, ácidos nítricos, ácidos sulfúricos, ácidos fosfóricos, fosfato natural bruto e enxofre, entre outros produtos, esses especificamente da agricultura. Como a modificação tais produtos, os quais servem de insumo para atividade agrícola, deixam de ser isentos de ICMS, o que resultará na majoração de tais produtos, em no mínimo 17%, haja vista ser esta a alíquota incidente sobre tais produtos. Os agricultores há tempo vêm atravessando dificuldade na manutenção das atividades, haja vistos os elevados custos de produção e a reduzida margem de lucro. Com o advento do decreto acima referido, o qual possa a valer em 1º de 8 de 2019, os custos de produção se elevam ainda mais, podendo resultar na inviabilidade de alguns setores ou atividades agrícolas. Pelo exposto, requer que Vossa Senhoria, juntamente com seus pares, evitem esforços junto ao atual governo do Estado, excelentíssimo senhor Carlos Moisés, para que revogue o decreto 1866 de 27 de 12 de 2008. Então, presidente, eu gostaria que a assessoria dessa casa fizesse um ofício a essas nossas autoridades pedindo o cancelamento desse decreto e que voltasse a isenção. Até gostaria que o senhor colocasse a avaliação do plenário na sequência da minha fala, se for possível. Então, só me permite, Vanderlei, nós vamos aí fazer uma discussão do requerimento e uma votação única. Aí nós, para deliberar aqui pelo plenário, aí a gente tem, com certeza já vai ser encaminhado. Tá ok. Obrigado, presidente. Essa situação que foi causada pelo governo do estado de Santa Catarina, não interessa para mim quem que era o governador ou quem é o governador, para os senhores terem uma noção do que acontece com isso, só para você ter uma ideia, não estou dizendo que é só esse o motivo, mas o preço do leite, por exemplo, dos nossos agricultores baixou esse mês 10 centavos, mais ou menos isso, né, vereador Maico? Vejam bem, o que acontece? Como tem, a empresa utiliza, também a empresa, não é só os agricultores que utilizam desses produtos, e esse produto, eles não, é difícil de repassar ao consumidor, aonde é que estoura sempre o problema? Estoura no agricultor, naquele pequeno produtor que não tem nem sequer voz ativa. Aí eu vejo, a minha indignação nesse caso, é com os nossos representantes. Os nossos deputados, inclusive o do meu partido, disse para ele isso ontem.
Disse para ele que a atitude que eles estavam tendo em relação aos agricultores do nosso estado, aos produtores, ao pequeno produtor, que não tem representatividade, que não tem a força, não tem o poder ou não tem a possibilidade de estar lá discutindo essa atitude, é uma covardia. Estão lá 40 deputados, parece que são todos da base governista. Não vejo sequer um deputado fazer oposição a qualquer ato desse governo. Não tem nenhum reclamando, dizendo que isso é uma injustiça. Agora, de repente, se fosse um frigorífico que tivessem cortado o incentivo, lá estariam defendendo os incentivos dos frigoríficos ou de qualquer outra atividade. Por que não tiraram os demais incentivos? Tem padaria que tem incentivos fiscais, agora não. Vamos tirar o incentivo fiscal dado ao nosso agricultor. Essa é a realidade de uma atividade que sustenta o estado de Santa Catarina e sustenta o Brasil. Está aí os números da exportação, está aí os investimentos que estão sendo feitos, as indústrias que produzem implementos para o agronegócio estão a todo vapor nesse país. Essa é a realidade. Aí chega o governador com o seu poder, vai lá, retira o imposto, não dão explicação para ninguém, e assim é que funciona. Infelizmente, estão começando a terminar com o pequeno produtor que está instalado no nosso município. E o problema social que isso vai causar? Quanta gente sobrevive daquele pouquinho de leite que vende? Aqui todo mundo são testemunha da situação da nossa agricultura. Ou ele tem uma parceria de suínos, ou ele tem o leite, ou tem frango. São as três atividades, porque o grão já está inviabilizado, praticamente inviabilizado, em 90% das propriedades dos nossos agricultores. Aí nós vemos os nossos deputados covardemente, eu digo aqui, covardemente se acovardando, porque o governador vai liberar, que nem o vereador Antônio colocou aqui, vereador, muito bem, não estou aqui ele criticando, o senhor fez a colocação, mas o governador vai liberar 100 mil reais para sustentar a saúde. Isso é dever do governador, gente. Olha a contribuição que o município de Irani dá ao estado. Aí parece que estão fazendo um favor grande. E os nossos deputados são a mesma coisa, vereador Antônio. Aqui, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor entenda, não é crítica ao que o senhor anunciou aqui. Eu estou criticando a forma com que está sendo feito isso. Aí vão lá, ajeitam, liberam 100 mil, liberam 1 milhão para um deputado, outro 1 milhão para outro, para ele destinar aos municípios, e acho que estão fazendo um grande favor. Eu digo a vocês, um produtor que gasta 10 mil de insumos numa safra, que tem inúmeros produtores que gastam muito mais que isso, a partir de agora vai gastar 1.700 a mais. 1.700 a mais. Um produtor que gasta 50, 100 mil por ano, vai passar a gastar 17 mil a mais por ano. Verdadeira vergonha o que estão fazendo com o nosso agricultor. Eu tenho dito isso, eu me sinto assim, às vezes em quando até com nojo da política. Porque a classe que mais sofre, a classe que mais trabalha, a classe que mais sustenta é o agricultor. Aqui no nosso município não pode fazer nada para o agricultor porque é proibido. O Estado massacrando. Aonde que nós vamos parar? Eu pergunto. Vamos trazer todo mundo para a cidade, aí vamos fazer fila num posto de saúde, vamos fazer fila numa assistente social, porque é isso que os nossos governantes estão pregando. Depois não adianta reclamar. Não tem incentivo para absolutamente nada para o nosso agricultor. Aí para quem vem aqui na cidade, dão terreno para o cara botar uma indústria por causa de 3, 4 funcionários. Dão baracão, não só no nosso município, em todos os municípios. Dão baracão, dão o diabo 4 para o cara vir aqui instalar alguma coisa. Não sou contra isso. Sou favorável a isso também, mas vamos olhar com um pouquinho mais de carinho para o nosso agricultor. Não fazem nenhuma estrada, não fazem uma terraplanagem. Aí vem o Ministério Público também dizendo que estão enricando o agricultor, porque estão fazendo uma terraplanagem, aquele agricultor vai ficar rico. São verdadeiras vergonhas que esses agentes que têm um pouquinho mais de poder com nós, não conhecem a nossa realidade e venham aqui fazer com que a gente seja sacrificado o nosso dia a dia. Aí, claro, dia do agricultor, dia do motorista, fazem uma homenagem.
bela homenagem feita pelo município aos nossos agricultores e merecida. No outro dia vem um governador, dia 25 era o dia 1º dá uma paulada na cabeça. Então é assim que são tratados os nossos agricultores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou colocar então esse requerimento aí, se alguém mais quer se pronunciar, senão eu vou colocar ele já direto em uma votação única para nós deliberar isso daí, para encaminhar para os nossos representantes. Quem concorda para encaminhar esse requerimento, então, permanece como estão. Então, foi aprovado por unanimidade. Obrigado, vereador Vanderlei. Eu passo a palavra para o vereador Gilney. Concedo ele até 10 minutos. Boa tarde ao presidente Wilson, boa tarde aos demais vereadores, boa tarde ao pessoal que vai nos assistir. Quero falar um pouquinho da nossa visita que fizemos semana retrasada na Igreja Assembleia de Deus, eu e o Wilson. A pedido do pessoal lá, fomos fazer essa visita. Assisti um projeto lá que eles estão, um projeto muito bonito com as crianças e os adolescentes, né? Projeto chamado Haddad, onde ajuda a educar as crianças e ensinar o melhor caminho, que nem o Wilson estava colocando aqui agora há pouco também, o melhor caminho a ser trilhado, né? Para depois não virar bandido, essas coisas, ladrão e tal. Então é um projeto muito bonito que eles estão apresentando lá, fomos lá assistir, até porque eu tenho meus meninos lá que participam também, né? Então eles pediram uma ajuda para nós, pediram ajuda a nós vereadores, ajuda o Cível também estava presente lá, o prefeito. Então eu vim aqui para dar uma adiantada assim, não adianta a gente ir lá assistir e virar em nada, né? Temos que então de alguma forma ajudar, não sei de que forma. Eu vou ajudar pessoalmente, assim, no que eu puder contribuir, mas vou adiantar assim, que queria chamar são os coordenadores lá, a Ruth e o Gilberto, o marido dela, o esposo dela. Convidar eles para vir aqui na Câmara um dia, para eles descrever um pouco do que é esse projeto, né? Para o pessoal entender melhor aí e ver no que a Câmara pode ajudar, porque é que nem eu falei, não adianta ir lá na igreja, participar lá, assistir e não contribuir, não vai valer em nada, né? Não vai. E o que eles querem é que esse projeto não pare no caminho, né? Porque é um projeto muito, muito bom para as crianças, até não é só criança de crente que vai lá, já digo, de gente que segue lá a igreja, tem filhos lá de pessoal que nem frequentam e os filhos estão frequentando lá então, né? Então você vê o incentivo que eles estão dando para isso, né? Então vamos ver, para vir aqui na Câmara, ver o que pode ser feito, no que a gente pode ajudar, né? Para não parar esse projeto, então. Então também, que agora eu vou falar um pouquinho da administração. Até estava falando com o Marcelo, ele estava aqui agora há pouco. Falei para ele ali, por que para uns é tão fácil, eles ajudam com maquinário e tal, e terraplanagem, e para outros é tão difícil, né? Eles ajudarem. Vou me referir a um morador que morava ali em cima, aí na beira dos 40 metros ali, em frente à fábrica de salame ali, o Miguel. Que esse senhor lá já foi um funcionário meu uma vez. Então por isso dei essa ajuda para ele agora. Levei ele morar lá no meu terreno. Até estou ajudando ele com madeira. O Wilson esse dia deu uma mão com umas madeiras usadas também lá, porque o cara não pode ficar na rua também, né? Então eu digo assim, o cara nem terminou de desmontar a casinha dele de madeira lá, já estava uma máquina da prefeitura lá para fazer a terraplanagem, pra vocês terem uma ideia. Porque tem pessoal que eles estão lá já na hora com a máquina parece que eles têm os caras certos deles assim para ajudar, né? E os mais humildes não ajudam. Teve gente já que a gente pediu aqui para arrumar a entrada vou me referir ao cara do Rio Irani lá, quantas vezes eu e o vereador Renato pedimos, até hoje está lá a entrada do cara, não foram arrumar. Parece que eles escolhem os caras que eles querem ajudar. Os mais humildes parece que eles não dão bola para esses caras. Mas só lembrar eles assim que daqui 1 ano e meio aí mais ou menos vai ter a política de novo e eles vão precisar do voto desse pessoal mais humilde também, se eles querem se eleger, né? Não só dos mais que têm dinheiro, porque parece que os caras que têm dinheiro estão prontos lá para ajudar e os mais humildes não. Isso que eu fico indignado aqui. E também falar também da creche lá em cima. Eu vou esperar só essa semana. Tem uma mulher lá em cima que arrumou um emprego e não consegue colocar a criança na creche do Alto Irani. Mas isso é uma vergonha, não conseguir uma vaga com a criança. Querem que ela traga a criança aqui para o centro. Como é que ela vai se deslocar aqui para o centro? Ela não tem nem carro para vir, né, gente? Meu Deus, isso aí é um absurdo. Então nós vamos esperar essa semana. Ela vai ir de novo lá amanhã. Se ela não conseguir colocar essa criança na creche lá em cima para ela trabalhar,
e ela já tem prova que está trabalhando, que ela já está no emprego dela ali trabalhando, ela tem como provar que está trabalhando. Nós vamos ver aqui o que podemos fazer, vamos tomar as providências, porque que nem eu falei aqui, ó, não pode não conseguir colocar uma criança numa creche, uma vaga para uma criança, para uma mãe que quer trabalhar, né? Daí vamos ver o que nós podemos fazer aí. Seria isso, meu muito obrigado. Matéria da ordem do dia, então não tem nada para nós votarmos. Inscrição para explicação pessoal. Então cada vereador tem até 15 minutos. Eu passo a palavra para o vereador Renato. Boa tarde ao presidente, boa tarde aos vereadores. Gostaria de dizer assim, ó, que fiz 2 pedidos ali. Um é em Roda do Campo ali, esses dias de tarde eu cheguei em casa e daí o pessoal me postaram as fotos ali. Todo mundo caminhando lá e tá virado um barral lá. Então pegar umas fotos lá e colocar em Roda do Campo lá pro pessoal caminhar. Que é um lugar ali que todo mundo se sente seguro e é facilzinho de arrumar. E também, ali do lixo ali, foi uma coisa assim que nós pedimos, todos os vereadores falavam que iam tirar a tarta de lixo, tirar aquilo lá nos comícios. E agora chegou a hora de nós tirar sem gastar nada, gente. O Vanderlei mesmo falou para o vice-prefeito que foi criar essa taxa de lixo para fazer esgoto e coisa nada, e o dinheiro sumiu tudo. Então o povo é um dinheiro perdido isso aí. Estão pagando sem precisar. Tempo da Adelaide pagava o caminhão recolhia, ninguém pagava nada de taxa de lixo, e foi criado isso aí para fazer os esgotos e não vimos nada. Então o dinheiro foi embora e o povo está pagando. Eu falei com mais de 100 mulheres. Estou fazendo uma campanha aí para a Marlene, e nas casas que eu visito, perguntei para elas se era difícil separar o lixo. Elas disseram que é a coisa mais fácil, só que quando chegar o dia de pagar o IPTU, não ter mais aquela taxa de lixo. E nós temos 2 empresas no Irani, já estão disponíveis, e eles pegam e catam o lixo. Esse caminhão pode abandonar, não precisa. Porque tem bastante gente que vai viver com isso aí. Vocês verem aí, tem 2, 3 deficientes que andam com os carrinhos, mais um cavalo evacuado, mais uma carroça. E o pessoal bebe, ganha o dinheirinho deles, e não é difícil. Falei até com mulher de vereadores aqui, e disse que é bem fácil isso. E aí tem o lixo orgânico. O lixo orgânico todo mundo tem, ó. Tem o seu terreninho, joga lá para fazer um adubo. Porque nós só pagamos. E não vemos nada. Para dizer bem a verdade para vocês, o PTU desse ano não paguei. Não vi nada, né? Tempo do Binho, fiquei os 4 anos sem pagar. E esse eu não vou pagar mais. Só a hora que eu ver alguma coisa que realize. Também, não sei se vocês repararam ali, aqueles abrigos que estão fazendo. É coisa feia. Meu Deus do céu, gente. Eu não fazia. Aí vão lá em Catanduva, né? Tira uma foto lá e vem, faça o que Catanduvas faz. Aí é um exemplo de abrigo lá. Aquilo ali é uma coisa assim, sem pé e sem cabeça. Não vi ferro, não vi nada. Então, fazendo. Eu não sei se vai durar muito aquilo, mas acho que é um dinheiro perdido. Tá, também quero dizer para os vereadores que hoje eu estava na oficina e lá estava só eu. E lá o proprietário da oficina e o pessoal do Corpo Bombeiro, que vocês tanto defendem aqui, coisa aí, deram um laço de nós lá de pular para cima. Disseram que era para pegar e terminar com os vereadores não fazem nada aqui. Então, quando vem um projeto aqui dos bombeiros, quando o bode fala, vamos segurar a mão um pouco. Não, vamos votar hoje. Chego a ficar louco para votar. E o que eles falam de nós é muito mal. Um cara assim que vocês têm, assim, por um grande ídolo lá no Corpo Bombeiro, até ele ajudou a falar. Que o R$500 o pagamento dos vereadores era bem pago. Eu não sei, acho que eles ficaram bravos de nós fiscalizar o prefeito, mas é o nosso trabalho. Algum é meio doente do PMDB. Vocês viram, né, antes de ter esses processos, sempre tinha gente aqui, né, assistindo. Hoje não tem mais ninguém. Aqueles bem fanáticos. Um virou contra. É o que mais me liga por causa desse asfalto no campo. Então, vocês vejam bem que situação que está a administração. Também, Gine,
vou lhe dar aqui para o senhor procurar. Manda essa esposa lá, essa família, que não consegue colocar a criança na creche. Nós temos um poder aqui dentro do município, que é o Conselho Tutelar. O senhor pega essa mãe, traz até ali no Conselho Tutelar, a Marlene faz um requerimento para ela e não passa de 24 horas a criança está dentro da creche. As conselheiras têm um poder maior que todos nós aqui dentro do município. Então, tem que fazer, só levar lá o conhecimento delas, que é para já. E elas têm um poder de bastante coisa na mão. Tem conselheira que não faz, mas tem conselheira que faz. Então, procure elas lá que já vai ser colocada essa criança lá na creche. E também dizer que o campinho ali, né? Mais uma vez hoje vieram me procurar ali para nós arrumar o campinho ali, que era as pesadas do centro e tudo lá. Não desmancharam e não fizeram mais. Dizer para a Rosemary lá que ela estava todo dia lá até desmanchar o campinho e agora não apareceu mais lá. Gostaria que ela fosse lá e arrumasse. Estava arrumado, né? E pedir mais uma vez, Gui, já estou cansado de pedir, que abra aqueles banheiros públicos lá. Meu Deus do céu. Não tem banheiro para o pessoal ir no centro da cidade, gente. Vamos abrir os banheiros lá. Foi feito os banheiros lá para ficar fechado? Não, é para ficar aberto. É para a população, não é nosso. E dizer para todos os vereadores aí que vamos abraçar que o prefeito e o vice façam esse projeto da reciclagem do lixo aí, ó, que vai ser uma grande economia para o nosso povo. Garanto para vocês, nós fomos lá Encantado, tem o horário certinho para apanhar os lixos na rua, para não ver lixeiro jogado para lá e para cá, não ver cachorro na rua. Se terminar o orgânico junto com o lixo, ó, não vai ter cachorro mais na rua. Não vai ter mais cachorro virando lixo. É por causa que põe comida, lixo, tudo junto. É que nem o Wilson falou, o pior lixo que tem é o nosso que dele ali. É só pegar e reciclar o lixo, terminou a folia. E as empresas para coletar e faz tudo de graça, não cobra nada. Então as duas empresas localizadas no Alto Irani, o pessoal cata o lixo, leva lá e no mesmo dia consome. Seria isso, meu boa tarde a todos. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda até 15 minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Nessa segunda minha fala, eu quero falar aqui sobre os idosos. Eu fiz uma postagem e até uma enquete sobre o que as pessoas achassem da ideia de nós termos o lar social do idoso, que seria semelhante a uma creche do idoso diurna. E eu acho que vocês puderam acompanhar a quantidade de pessoas que se pronunciaram sobre esse assunto e a necessidade que nós temos de termos um local para que nossos idosos permaneçam durante o dia com várias atividades. Mas para encurtar a conversa, eu tive uma surpresa muito grande, porque nós tínhamos estávamos até montando um projeto aqui com o nosso assessor, Matheus, sobre aonde era o Pacai, que está lá abandonado, né, do ladinho do multiuso. E por incrível que pareça, eu vi no Facebook da prefeitura, aonde eles fizeram uma licitação para a reforma daquele local, para levar o CREAS social lá para cima. Isso me deixou revoltado. Isso é um afrontamento com nós aqui, porque todos os vereadores aqui, quando a gente se pronuncia aqui, são favoráveis a isso. Inclusive o vereador Valmor também foi comigo a Campos Novos visitar lá, e vários se pronunciaram já aqui sobre esse assunto. Mas infelizmente a administração pensa de outra forma, e se não queria fazer, podia ter deixado lá aquele local. Tem tantos outros locais públicos lá, tem o colégio onde era o Sebastião, tem todas aquelas salas lá abandonadas que poderiam usar então para esse fim, né? Se quisesse levar o CREA para outro local. Mas infelizmente dá para ver que a administração
não nos atende e não atende à necessidade da população. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou sossegar enquanto eu não ver e não conseguir ver isso funcionando aqui no nosso município de Irani, que é uma necessidade. Eu coloquei aqui bem claro na última sessão, nós temos 1, 2, no máximo 3 filhos cada um. A maioria deles já estão estudando fora, né? A nossa faixa etária de 50 anos, aí eu quero ver quem que vai cuidar de nós. Tem casais já de uma certa idade bem avançada que nem filhos têm, né? Pessoas solteiras com idade avançada que não tem nem casadas são, né? E muitas vezes com vários filhos é difícil você ter alguém para cuidar dos pais, porque cada um tem os seus afazeres, tem seus negócios, tem sua outra família, e a dificuldade que nós vamos ter. Esse levantamento que eu pedi hoje, para ver a quantidade de idosos que nós temos no nosso município, é para realmente mostrar, para ver a surpresa que nós vamos ter da quantidade de idosos que nós temos no nosso município. Se nós temos 1% de pessoas que participam da PAI do nosso município, imagina quantos idosos nós não vamos ter no nosso município perante os 11 mil habitantes que nós temos. Então eu quero deixar aqui essa fala de repúdio para a administração sobre esse assunto. Se não quisesse fazer, e não vai fazer, porque não, você tem um trabalho social, se não é do governo estadual ou federal, não é feito. Então que deixasse lá aquele local, porque nós já estávamos na metade do projeto, nós íamos apresentar o projeto desenhado, com todos os equipamentos, mobílias lá dentro para apresentar, e inclusive os custos para a reforma daquilo, porque lá a gente sabe que é um centro, tem o centro multiuso, que também acredito que não sei se vão mexer com aquilo ou não, mas está ali, ó, nós temos o ginásio de esporte ali, nós temos o campo de futebol, nós temos o Sesc ali do lado também, que tem um ginásio que já está, que atende os idosos, né? Então está tudo ali, mas infelizmente é essa administração que nós temos. Tomara a Deus, e eu rezo por isso, que os próximos prefeitos que assumam um compromisso com a população e que façam acontecer. Isso vai ser uma realidade, nós vamos ter que ter, não adianta, isso é verídico, né, Antônio? É uma coisa que com certeza, se eu for candidato a vereador ou for vice ou a que for, ou a prefeito, isso vai estar na nossa bandeira, vou auxiliar e vou trabalhar que os nossos companheiros, as nossas pessoas de bem que vão estar aí à frente aí para disputar uma eleição, nós vamos utilizar muito isso e com certeza isso vai acontecer porque nós vamos trabalhar e a gente sabe da necessidade que nós temos. Então quero deixar isso bem claro aqui, que a administração não nos aceitou essa ideia e infelizmente o que vai acontecer? Nós vamos ter idosos aí sem ter alguém para cuidar, famílias que poderiam trabalhar durante o dia, filhos, e não tem como ir trabalhar porque não tem com quem deixar os pais, porque tu vai pagar um cuidadoso, o valor realmente é um valor alto, e não é qualquer pessoa que pode ficar com o idoso, né? Então essa dificuldade aí, muitas famílias já têm, inclusive teve pessoas que disseram assim, mas por enquanto ainda eu vejo que não há necessidade. Não há necessidade porque não foi implantado. Foi como as creches, quando foi colocado as creches das crianças no início, diziam, mas isso aí não vai funcionar nunca, está aí hoje. Por causa de uma criança que não consegue uma vaga na creche, dá uma repercussão grande, né, Gilney? Então é uma necessidade que nós temos, vai afunilando as coisas que nós temos que inovar o sentido de administrar o poder público. Também quero dizer que antes da sessão o vice-prefeito estava aí, trouxe uns projetos aí, e eu falei para ele, eu estou te esperando aqui para você vir ver, que ele não acreditava tanto, que tinha tanta coisa no que está ali da denúncia, e ele me falou que nos próximos dias vai vir aí, eu quero ter o prazer de mostrar onde está essa interceptação telefônica lá, está tudo anotado lá, a página tal do processo, para ele ver o assalto que fizeram com o dinheiro público
em muitas licitações, no período de 2 meses aí que tem as interceptação telefônica, aonde foi praticamente as licitações todas elas manipuladas. Então, eu estou esperando ele, que com certeza ele vai ter uma visão diferente daquilo que nós estamos falando aqui, da grande falcatruas que fizeram aí nas licitações. Seria isso, meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Vanderlei e devolvo a presidência. Eu volto a essa tribuna, senhor presidente, só para complementar a questão que eu estava falando do aumento de impostos na outra fala, para dizer também que sequer nós vimos o combate de qualquer mordomia paga aos integrantes do governo. Então, é muito simples. Precisa de dinheiro, você tira de quem não tem muita força, você tira de quem trabalha e de quem produz. Porque é mais fácil tirar dinheiro de quem trabalha lá, pode ser que saia alguma coisa. Agora, de quem só suga, é difícil tirar dinheiro. Quero aproveitar aqui, vereador Wilson, pedir permissão na indicação que o senhor e o vereador Renato fizeram, ótima indicação. Há um pouco tempo atrás, eu fiz uma indicação aqui também para que fosse feita uma campanha de lixo zero no nosso município. Eu, há um tempo atrás, estive na cidade de Francisco Beltrão, que é bem maior que a nossa aqui, aonde lá 100% do lixo é feito coleta seletiva. Para vocês terem uma ideia, eles têm um problema lá que as pessoas roubam o lixo. Exatamente, as pessoas roubam, passam e roubam o lixo, porque é dinheiro isso. Eles vendem esse produto, mas isso tem que alguém fazer uma campanha. Quando o vereador Renato coloca aqui da taxa de coleta de lixo, eu fui um vereador, e na época era só eu vereador, dos que estão aqui, tinha mais outros vereadores, que nós somos favoráveis, porque há uma lei que diz que deve ser cobrado essa coleta de lixo. Mas na época nos foi dito para nós que seria, primeiro, regulamentado a coleta de lixo. Segundo, iria ser usado, além para pagar a coleta do lixo, esse dinheiro iria ser usado por uma infraestrutura com lixeiras, melhorando a condição do nosso lixo aqui no Irani. Eu acho que não colocaram nenhuma lixeira. Eu não vi. Se puderem, me mandam uma foto de uma lixeira que colocaram depois que estão cobrando a coleta de lixo. Usam o dinheiro, não dão explicação, usam o dinheiro do IPTU. Para que serve o dinheiro do IPTU? Pergunto. Para que serve? Não é para Imposto Predial Territorial Urbano, para melhorar, para manter e melhorar as vias, as atividades públicas na cidade. Não vejo nenhum metro de asfalto com o dinheiro do IPTU. Vi uns metrinhos de asfalto com o dinheiro do Jorginho Melo, que o Jorginho Melo mandou para o nosso município. E que nós, né, vereador Antônio, nós fomos lá brigar por esse dinheiro. Porque sequer sabiam que tinha esse dinheiro lá. Estava lá escondido, não prestavam conta, se não fossem os vereadores, que só incomodam, né? Os vereadores só incomodam. Essa administração aí, porque quando você faz alguma coisa pelo certo, realmente incomodam eles. Eles queriam fazer com o dinheiro que nem fazem com as estradas. Por exemplo, o vice-prefeito me disse hoje, o vice-prefeito Marcelo, que arrumaram a estrada do Lajado Meio. Que eu sei, pagaram para arrumar, mas não arrumaram a estrada, que está lá cheia de buraco, desde o início até agora. Passaram uma patroladinha assim de raspão para tirar alguns buracos, botaram terra nos buracos, na primeira chuva, os mesmos buracos estão lá de novo. Pagaram bastante caro para arrumar, não sei onde foi parar o dinheiro, na estrada lá não foi. Quero falar aqui também, vereador Wilson, do descaso dessa administração com os idosos. Eu saí de licença aqui, foi anunciado que viria uma perícia, inclusive a perícia veio, e que na outra semana ia lá. Mas eu quero lembrar aqui que o prefeito disse no gabinete dele para um vereador que ele não ia arrumar o centro dos idosos. E vai ficar empurrando, pelo jeito,
não vai arrumar mesmo. Ia ficar e vai ficar empurrando com a barriga até o final, dizendo que o Ministério Público não deixa, que o outro não sei o que, vai empurrar a culpa nos outros. Gente, não tem culpa de ninguém. Vamos pegar e reformar, cobrir 600 idosos e vamos discutir na justiça depois. Agora, reformar a cobertura tem que ser feito. Quem vai pagar, depois vamos discutir. Agora, o que não dá é para nós ficar com 600 idosos, uma vergonha para o nosso município. Primeiro, um vento que não era vento para derrubar a cobertura. Mal feita. Já disse aqui que o culpado, ninguém tem dúvida que é a empresa que fez. Foram lá, sequer botaram um ferro que amarrasse a cobertura. O ventinho de nada foi lá e levou embora. Não tirou mais nenhuma telha, só tirou o centro dos idosos. Então, eu acho que aí está a prova. E segundo, um prefeito que não quer saber do centro dos idosos. O negócio do prefeito é gerar emprego na prefeitura. É encher de gente na prefeitura, gastar todo o dinheiro que ganha na prefeitura. E por falar em dinheiro, presidente, o senhor tinha uma vez, até foi criticado por alguns, comentado que o senhor iria fazer um impostômetro aqui no município, na Câmara, para mostrar quanto dinheiro foi arrecadado. Quero dizer aqui, senhor presidente, que o Irani chegou no final do mês, agora, 31 de julho, em praticamente 80 milhões de reais. São, no mesmo período, se nós comparar a administração anterior a essa administração, são 40% a mais de recursos para o município. E eu cito aqui, a saúde está pior. E desafio alguém vir aqui dizer, porque eu fui vereador 4 anos na administração anterior, acho que eu não tive 5 pedidos de auxílio para pessoas na saúde. Agora tu tem 5 num dia só, se bobear. Então está pior. A minha avaliação que eu faço é essa. Quando as pessoas que necessitam procuram os vereadores, procuram as pessoas que podem auxiliar, é porque o município não está fazendo a parte dele. Essa é a minha interpretação. Se eu estou errado, me perdoa, mas eu interpreto dessa forma. E agora, todo dia, temos gente procurando para auxiliar numa receita, para auxiliar num exame, para auxiliar em caso nesse sentido. Se eu estou falando mentira aqui, pode me desmentir aqui. Essa, eu não tenho problema nenhum. Eu trago, não vou fazer o nome, jamais vou fazer nome de pessoas, porque eu acho que não é antiético. Se eu quiser ajudar, eu ajudo. Se eu não quiser, eu não ajudo. É assim mais ou menos que foi. Então, vejam bem, 80 milhões de reais não é pouco dinheiro. O vice-prefeito vetou o projeto para ajudar com 3, 4 mil reais as pessoas que tinham câncer. Vejam bem, que coração tem essa gente. Eu repito aqui, o cara não quer ajudar uma pessoa que tem uma enfermidade de câncer. Aí diz que é proibido por lei. O município de Concórdia não cobra, né, vereador Agostinho? Vários outros municípios que o senhor leu aqui, para eles ver, súmula do STF, dizendo que é possível vocês isentar, e aí eles mentem para a população que não é possível isentar. Então está aí o vereador Agostinho, tem até a lista dos municípios que pagam, e nunca vi um prefeito ir preso por ajudar uma pessoa que tem uma doença. Quero aqui também falar, vereador Antônio, vereador Maico, inclusive, a sua esposa na época ficou brava quando mandava gente. Esse que era o problema deles. Eles queriam que o cara assinasse para eles ter vantagem. E eu quero aqui fazer uma pergunta que me tragam aqui para mim. Quem é que foi os beneficiários do dinheiro que veio para a criação de cabrito? Qual é o nome e o valor das pessoas que era para ser dado para os agricultores? Foi disponibilizado pela União, pelo Estado, o dinheiro, mas teve gente que nunca foi agricultor e sequer investir o dinheiro no município de Irani. Essa que é os fatos. E aí esses caras são bons. Se o vereador vem aqui e critica isso, é porque o vereador está falando mal. Falo mal, não tenho medo, e se as pessoas quiserem vir aqui, repito o que eu estou falando agora. Porque eu defendo o agricultor do nosso município. Defendo aquele cara que está o dia inteiro trabalhando na agricultura, lutando que nem todo mundo luta, vivendo da agricultura. Por isso, é esse agricultor que nós temos que beneficiar. Uma vez já denunciei para o Banco do Brasil e mandei embora, ajudei a mandar embora um gerente do Banco do Brasil, porque ele emprestou dinheiro de reflorestamento, emprestou para 3, 4 pessoas aqui no Irani, aonde que era para emprestar 6 mil reais para cada agricultor. Fiz uma denúncia na corregedoria do Banco do Brasil e graças a Deus aquele gerente não trabalha mais no Banco do Brasil. E esse engenheiro da Ipagre
vem aqui 2 dias, o agricultor vem na cidade, não está, tem que voltar outro dia, ele não pôde estar aqui para vir, nós tinha um que mandaram embora. E eu vejo, de vez em quando, até não quero aqui desmerecer, vereadores enaltecendo o trabalho da secretária de Agricultura, Cidiane. Ótima pessoa, não tenho nada para o pessoal. Mas eu quero que me venham aqui um dia e vamos aqui discutir com números, com dados, qual é o programa que tem para beneficiar o agricultor. Não programa de arrumar a estrada geral. Eu quero saber na propriedade do agricultor, qual que é o programa que o produtor de leite tem, qual que é o benefício, o incentivo, o produtor de suíno tem, o produtor de grão tem. Eu quero que venham aqui e me tragam isso. Tem uma engenheira agrônoma contratada desde o início do mandato, eu não sei o que ela está fazendo. Até agora, eu acho que ela nem visitar os agricultores não visita. Vejo ela quando tem alguma festa por aí, ajudando para lá e para cá, parece que é isso aí, qualquer auxiliar faz, não precisa contratar uma... E lá está que o dinheiro está saindo da agricultura, está indo para o agricultor. Nós temos agora uma INE, número 76, 77, 62, não sei direito, sobre o leite. O que o município vai fazer? Eu gostaria, vereador Maico, que o senhor que é da base do governo, que o senhor pudesse me trazer na próxima sessão qual é o planejamento do município para ajudar o agricultor de leite referente a essas normas. O que o município vai auxiliar? Vejam bem, senhores vereadores, nós não estamos aqui conversando besteira, nós não estamos falando brincadeira. Hoje tem empresa, o produtor de leite que produzir 250 litros de leite, o caminhão passa na frente da casa do cara e não recolhe mais. Não para carregar o leite. Vejam qual é a situação que nós estamos caminhando. E aí, aonde é que está o município para amparar? Aonde é que está a Secretaria da Agricultura para ir lá junto com as empresas, brigar, trazer, ou duas uma, ou vamos sustentar esse agricultor nos 250 litros de leite que a empresa pegue, ou vamos fazer um trabalho com esse agricultor para elevar um pouquinho a quantidade para que nós possamos manter ele lá. Porque esse é o mais pobre, esse é o que mais precisa, é o que tem mais dificuldade para sair do patamar que ele está para melhorar. Hoje, vereador Maico, o senhor é agricultor, o senhor sabe do que eu estou falando, é verdade. É necessário que uma reta escavadeira passe a cada 90 dias na casa de um produtor de leite para fazer limpeza ao redor do estábulo. Senão um dia de chuva vira um varal, as vacas entram para dentro do estábulo com os tetos tudo sujo. E isso não é fácil de controlar se você não tem um local onde que elas possam ficar que é seco. E o produtor que não atingir os níveis de qualidade necessários, em 90 dias será cortado. Talvez não seja bem assim, né, vereador Maico? Não vão chegar, vão tentar melhorar, mas tem muita gente que não vai conseguir entrar nos níveis de qualidade que as empresas vão. Não é as empresas que vão exigir, é as normas, o comércio que vai regulamentar, a fiscalização da empresa vai exigir que o agricultor produza com aquela qualidade. Então, se nós não dá uma assistência, não dá uma ajuda a esse pequeno produtor, nós estamos caminhando a passos largos para o fim da agricultura do nosso município, pequenos, e aí tem aquelas previsão que em 2040 os nossos municípios não existirão mais. Pelo jeito realmente vai acontecer. Quero também dizer, senhor presidente, que, vejo bem, tem incentivo para a empresa, tem incentivo para o cara terreno para uma empresa. Quando você faz uma terraplanagem, o prefeito foi muito claro, a atividade que mais está dando retorno no município é a suinocultura. Será que tu fazer uma terraplanagem para um chiqueiro, para um aviário, para um estábulo de leite, é investimento ou benefício para o agricultor? É investimento do município ou é benefício? Se você botar uma parceria de 1000 porcos, o trabalho que tu fizer para o agricultor, em 2, 3 anos ele retribui tudo para o município e fica o resto da vida contribuindo sem mais exigir nada. Senhor presidente, eu vou pedir mais 2 minutos para o senhor. Então vejam
que hoje nós temos apanhando, com o Estado aumentando o imposto, o município dizendo, e aí nós vemos, inclusive o vice-prefeito falou agora, que não dá para fazer o serviço para o agricultor. Eu não vi a prefeita da Vargem Bonita com os bens indisponíveis, e fazem até silagem para o agricultor. Fazem terraplanagem, fazem silagem, fazem distribuição de adubo, fazem estrada de roça, e não estão com os bens indisponíveis e nem respondendo o processo por causa disso. Então essa gente, além de não fazer o serviço, a administração que hoje está aqui, e tem que ser dito, a maior arrecadação da história do Irani. Quando eu trabalhava de técnico orientador agrícola, que o seu Hélio Guares, que era prefeito, teu tio, o vereador Antônio, nós fizemos num ano 68 terraplanagens de graça para os agricultores. A prefeitura não cobrou R$1. Isso há 30 anos atrás. Vejam bem, a arrecadação era uma ninharia, mas se trabalhava naquela época, se administrava com seriedade. Estão aí os prefeitos, não têm bem disponível, não tem absolutamente nada. Estão com a sua vida limpa. Agora, não na mesma situação de agora, que você gasta 30% a mais com folha de pagamento para servir quem? Os cupicha deles. Então, enquanto tem uma meia dúzia de pessoas se servindo do dinheiro do povo do Irani, tem uma população de 10 mil habitantes padecendo em muitos setores. Então eu acho que nós temos que mudar essa realidade, cobrar da administração que seja feita, e eu peço, vereador Michael, se não na próxima sessão fizemos por escrito, por favor, me tragam aqui um plano de ação a favor do pequeno produtor de leite. É só isso que eu quero. Nesse momento que a administração faça, que a Secretaria de Agricultura faça. Mas plano de ação de verdade, com investimento, com orientação técnica, com benefícios, para fazer com que aquele agricultor saia da situação que ele está e vá numa situação que ele possa continuar produzindo para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só quero comunicar também que foi liberado aqui na Câmara de Vereadores um computador com internet para os alunos, né, e professores que queiram fazer algumas pesquisas, que não tem condições. Então está aqui liberado, e também tem um Wi-Fi gratuito aqui para a disponibilização das pessoas. Eu passo a palavra para o vereador Agostinho. Voltando aqui nesta tribuna, complementando algumas palavras aí que o vereador Vanderlei tanto comentou sobre os nossos agricultores. O nosso agricultor Alcido Raimaime, da comunidade de Lajeado Casagrande, já procurou o secretário, o Biguá, já procurou por uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que vai fazer um investimento em sua propriedade. E precisa sim lá ser feito um cascalhamento para poder transitar com os caminhões para levar areia, brita, um investimento de 150, 200 mil reais, um estalo novo e uma nova propriedade. Em breve, nesses dias, irá assinar o contrato com a Caixa Econômica. E ele me procurou por uma vez, 2 vezes, e nós procuramos o secretário. E o secretário vai espichando para frente e vai dizendo. E no domingo eu estive lá. Comentei até com ele. Assina o contrato, libera o valor, e daí nós vamos seguir em diante o que tem que ser feito. Se não ser feito esse cascalhamento, é um dia de trabalho, é um dia tão fácil de resolver, aonde ele vai investir numa nova granja lá em cima do morro. Então fica aqui a minha colocação aqui nesta casa, que eu até relevei, mas hoje me pus à disposição e colocar aqui nesta casa, aqui nesta tribuna. Mais uma vez volto aqui nesta tribuna também para levantar a questão sobre a família Pigosso na comunidade ali de Linha Pigosso, onde a secretária e demais pessoas ficaram para resolver a respeito do leite daquela família, daquela bebê que tanto precisa. Ficaram para resolver, mas até o dia de ontem não foi resolvido. Peço imensamente à secretária
da saúde, que resolva o problema daquela família, a família que tanto precisa e não tem condições financeiras para adquirir este leite para esta criança. Também gostaria aqui de salientar minhas condolências à família do Ricardo, nosso assessor aqui desta casa, assessor da nossa bancada, junto com o vereador Antônio, que fica aqui meus pêsames para esta família. Quero aqui nesta casa salientar, como foi comentado várias vezes, e agora no dia 20 a 23 de agosto, eu, vereador Agostinho, pedi liberação para o nosso presidente Wilson para eu ir até Brasília. Vou lá fazer novos pedidos ao senador Jorginho Melo, a nossa deputada Giovana de Sá, e aonde eu, vereador Agostinho, conseguir de protocolar mais algumas emendas para o nosso município, aonde já mencionei aqui nesta casa valores para ajudar a comunidade, o esporte do Atlântico lá na linha União, e também quero procurar tanto a deputada, tanto o Jorginho Melo, aonde tenho certeza que não vão dizer um não, mas sim vou procurar uma emenda parlamentar para adquirir um trator de esteira para o nosso município. Um trator de esteira que possa ajudar os nossos agricultores nas estradas de roça, onde vários agricultores não têm como mais transitar para puxar o dejeto suíno ou o dejeto ou a cama do aviário em suas lavouras. Então eu, vereador Agostinho, quero procurar imensamente nosso senador Jorginho Melo, aonde ele é uma pessoa que não vai dizer não para o município de Irani, e complementando o gabinete da deputada Giovana de Sá. Quero também parabenizar todos os pais, que agora no dia 11, o próximo domingo, é o dia dos pais. Quero parabenizar todos eles, pessoas do nosso município, meus parabéns. E também quero convidar aqui nesta tribuna, colegas vereadores, pessoas que estão assistindo através dos meios de comunicação, funcionários desta casa, todas as pessoas que a partir de amanhã, a Igreja Santo Antônio está promovendo a sua festa aqui no pavilhão da igreja. E até o domingo festeiro. Fica aqui as minhas colocações e o meu muito obrigado. Obrigado, vereador Agostinho. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 12 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18h30. Tenham uma boa noite a todos.